ou em felinos. Em felinos. Então, assim, ele só consegue completar o seu ciclo, que é na reprodução sexuada, em felinos. Então, assim, ele tem... Acredita-se que nós somos hospedeiros acidentais. Porque, na verdade, nós não continuamos o ciclo. Porque, para continuar, algum leão teria que nos comer. Tá? Ah, não é aqui. Eu achei o computador. Ok. Vamos para o... Opa. Para encher o artigo. Tá. O que ele quer, normalmente, quer ver nesse artigo? Ele vai fazer... O que ele faz? Ele faz testes entre um rato, um controle, ele pega um controle e infecta outros ratos para ele descobrir o quê? O que esse toxoplasma causa na questão de aversão em relação ao seu predador, no caso o gato. No caso ele usa um gato do mato, bad cat. Eu posso ir. Pode. A natureza do teste é mais razoável. É um teste entre duas hipóteses, aparentemente. Você tem duas teorias mais ou menos divergentes que trariam hipóteses aparentemente contraditórias quanto ao comportamento do toxoplasma no comportamento dos ratos. Aí o artigo é justamente o teste para ver para qual das teorias de fato acontece a previsão da teoria neurológica, por assim dizer, ou a previsão da teoria evolucionista. Então, a teoria, dado o toxoplasma que infecta o rato, ele afeta o comportamento do rato de uma determinada forma. A teoria neurológica afirmaria que todas as atividades produzidas por aquele pedaço do cérebro que o toxoplasma afeta estariam comprometidas. A teoria da evolução, que ele chama de manipulação comportamental, diz exatamente o contrário, que o toxoplasma afetaria exclusivamente o comportamento vinculado à reprodução do toxoplasma, ou seja, aquilo que faz com que o gato seja comido por gatos. Uma prevê que o toxoplasma faria muito, a outra prevê que o toxoplasma não faria quase nada. O teste é justamente... Então, o que eles fizeram? Como ele, o parasita, o protozoário, ele é intracelular obrigatório, eles pegaram células fibroblásticas, criaram o protozoário nessas células, até sua forma taxoíta, que é onde o seu metabolismo está super elevado, pegaram seringas e pegaram os taxoítas daí, e injetaram no rato. No camundongo. No camundongo. E assim, além disso, eles injetaram algum tipo de... Eles falam o nome, mas eu não lembro do nome. De algo iluminescente. Algum contraste para eles conseguirem ver aonde que está o toxoplasma. Tá? E eles perceberam que, conforme vai passando os dias, ali da ingestão, você tem a região ventral, essa região. Ele vai passando os dias conforme o toxoplasma, as direções que ele vai indo. Pode perceber que mais nos dias que vão correndo, ele vai ficando mais na região região central do sistema nervoso. Ele vai indo para aquela região. Ele segue um caminho. Em um outro experimento, o que eles fizeram? Eles pegaram dois grupos de camundongos. Um eles usaram como controle, o outro eles usaram como os infectados. Como os infectados. E eles armaram uma arena, um círculo. Na verdade, você pode fazer um círculo ou necessariamente um labirinto. No caso, eles fizeram um círculo e colocaram uma tela para os ratos os camundongos passarem entre um lado e o outro, entre duas partes. Em um lado, o que eles colocaram? Urina de bad cat, que é um gato do mato. E na outra, eles colocaram urina de coelho.
e colocaram os camundongos nessas regiões, dentro da arena. O que eles observaram pelos gráficos? Que os camundongos infectados pelo protozoário, eles não tinham a aversão pela urina do felino. Eles não tinham a aversão, que é por aqui, ó, cadê? É esse aqui, ó, o gráfico, cadê? Não, de cima. Você tem uma curva, Só um segundinho. Como a aula pode servir para uma certa coisa. Ah, sim. Para dar umas dicas de apresentação. Sempre vocês estão em dois, né? Tem mete você ali, né? Certo? E aí você vem aqui, você dá um pouco. Ah, tá. Você tem, na verdade, aqui no caso dos controles dos infectados, você tem um desvio para a esquerda, na reta, mostrando que, que esses ratos, esses camundongos, não infectados, eles não tiveram tanta aversão pela urina do felino, da cat. Eles se distribuem na arena mais próximo, né, da urina do gato do que exatamente. os infectados em relação ao controle. Ele mostra, na verdade, ele coloca a relação de ocupação da arena, o metro quadrado, não é metro quadrado, mas ocupação, porcentagem de ocupação e a relação entre controle e infectado. Nesse gráfico, o que ele mostra? Ele pega e faz uma distribuição também da área, ele faz uma distribuição entre o controle. Você percebe que você tem uma grande densidade nessa parte, que é onde você tem a urina do coelho, e esses controles não estão uma grande densidade no felino. Ao contrário dos infectados, onde você tem uma grande quantidade, uma densidade maior do lado do cat, do felino, em comparação aos coelhos, mostrando que esses camundongos não tiveram aversão para o felino. Posso? Aqui nesse gráfico, ele também, além de fazer a da urina, o que ele fez? Ele pegou e fez tipo colares, alguma coisa que ficasse no pescoço, ele fala na questão do pescoço de gatos, e deixar por... Pode me importar, gato e rato. Ah, pode. São dois animais que estão envolvidos. Tá. Eles deixaram um mês, entre 10 dias, um mês, eles colocam que teve uma fase no corpo do gato, e eles depois eles colocaram na mesma arena, esses colares. Eles tiveram os mesmos resultados. Esses ratos infectados não tiveram aversão ao odor que o gato tem. Que, na verdade, seria o predador. Na verdade, os mesmos gráficos que eles mostram de afetados. Na questão aqui de ansiedade, eles perceberam que eles fizeram testes para ver também essa questão. Quando eles estão vendo a de aversão, eles também observaram a questão de, dentro da arena, a questão da ansiedade desses ratos infectados e controle. E eles não viram diferença nenhuma. Eles perceberam que o problema é na aversão. A ansiedade deles continua a mesma. A questão que seria a mesma parte, né, do cérebro que seria responsável pela ansiedade, seria responsável pela aversão à urina. Então isso revela que o teste prova que a influência do toxoplasma é exclusivamente na aversão à urina do gato e não a outras coisas que também, cuja parte do sistema nervoso também seria responsável, como ansiedade e controle. Eles não notaram a diferença. Só podem perceber. Normalmente, em artigos, para você ver que um fato é comprovado ou que houve uma diferença, só que só um pouquinho. Eles colocam, não sei se vocês estão vendo, aqui, asteriscos. Tá vendo? Sim. Para você ver a diferença. Eles normalmente, isso é uma linguagem de artigos, mas eles colocam para você ver a diferença entre eles. Que houve diferença em eles. Aqui, além de você não ver que os patamares estão juntos,
Você não tem esses asteriscos que são marcas de artigos. Eles fizeram outros testes, por isso, é o seguinte, mas já vem um desenho animado, até mesmo aquele desenho animado do Rango, aquele filme, que você tem uma águia que está sobrevoando, o que os animais fazem? Ficam parados. Isso é chamado de estado de congelamento. Tá? Que é? Eu acredito que isso, eu sei que é válido para aves, eu não sei, para mamíferos eu acredito que não seja. Mas, naquele caso, para as aves, ela não percebe a movimentação do animal, então ela acha que não tem nada ou que ele está morto. Tá? Nesse caso, eles tentaram ver esse estado de congelamento desses casos, tanto do controle como do espectado. E eles perceberam que não houve diferença entre nenhum deles, tanto para sons dos animais, como no contexto da própria arena, eles não perceberam a diferença. Ou seja, eles não tiveram tanto controle como o infectado não teve diferença na ansiedade, não teve diferença nesse estado de congelamento e só na questão da aversão. O que é engraçado é porque assim, você só tem ele não teve aversão do coelho. Então, tipo, ele não teve diferença do coelho, o controle continua normal. E sim a um predador específico. Né? Comprovando tudo isso, ele entra na discussão. O que ele fala na discussão? Que sim, eles foram pelos testes, os dados, ele realmente só teve diferença na aversão, e que eles acreditam, por outros testes, na verdade, por outros artigos que já foram vistos e lidos, acredita que o grande problema você esteja no sistema límbico, que é no prosencéfalo. Quer ver? Abre essa foto. Queria deixar de você colocar esse gráfico aqui, tá? Só Ah, tá, tudo bem. É que... Essa região aqui, isso aqui seria o prosencéfalo. Tem uma outra região que é o encéfalo aqui. A grande questão que eles observaram, que da distribuição que tem no toxoplasma, ficou nessa região aqui, do hipocampo da amígdala. A amígdala é uma continuação do hipocampo. É uma regiãozinha mais volumosa, que é do final do hipocampo. Aqui tem os gráficos da distribuição dos cistos no cérebro. Isso, no cérebro. A gente vai repassar o artigo todo várias vezes. Já viu o gráfico contexto? Sim. Então, ali o tracejado é o controle e o negro é os infectados, né? Exatamente. Na verdade, o gráfico está tentando provar que não há diferença. Exatamente, ó. Ah, tá, isso mesmo. O mais forte é o controle e o infectado é o contrário. Segundo o gráfico, dadas as margens de erro, a diferença não é relevante. Sim, mas a diferença não é relevante. Que você calcula no texto estudante, que é o que eles usam. A gente faz toda a diferença do mundo na hora de explicar, né? Não, claro, a gente vai falar disso depois. Outra coisa é dizer que a diferença não é A gente vai falar totalmente relevante no contexto da experiência. Então, você está falando toda hora disso, só te chamando a atenção, porque uma pessoa leiga vai levar isso, mas não tem diferença. É bem mais baixo, né? Não é bem mais baixo, é mais baixo. Aí você explicar, a diferença não é igual. É que... A diferença está ali naquele P-2, nessa lista de estudo. Tem uma lista com uma amostra de 15 exemplares. Claro. É que a gente ia falar disso depois, os métodos matemáticos normalizando as coisas, etc. Não tinha falado de tudo isso. Mas de qualquer... Eu posso? No final desses testes todos, o que é interessante é que eles chegam a uma conclusão. E a conclusão é o título exatamente o título do artigo. Ele já está numa forma de uma premissa, né, de uma forma lógica, A é B. E ele já serve pode servir daí para frente como uma premissa em outros estudos. A é B? Não, uma proposição. E, bem, basicamente, era só uma coisa que eu queria apontar. O título muito bom. O título é conclusão.
Não, Então, isso é algo muito Ele está interessante. falando, que é engraçado, que está comentando esse deve ser. É a cópula, né, aristotélica da proposição, etc. Mas, e aí tem toda a discussão. Isso que eu queria falar é que durante o texto mesmo em que ele está explicando as coisas, quando ele vai pegando premissas, ele aponta para outros estudos que são provavelmente parecidos, similares a ele. Por exemplo, a primeira frase mesmo, que é a manipulação comportamental é isso, isso e isso. Aí ele aponta para 1 e 2, que são 2 experimentos também, são 2 testes, 2 artigos científicos que vão provar o 1 e 2. De forma que isso evidencia o bloco da ciência como algo que vai se acumulando, né? Você tem experimentos passados que já estão comprovados, você já usa eles como premissas da explicação do seu teste. E o seu teste vai servir como premissa para um teste posterior. Continua ou continuar? Pode. É porque tem que... Tá. Deixa eu o que ele mostrar. Sim. Com essa relação que ele observou, que é tudo mais ou menos na região do hipocampo, parte dorsal do hipocampo, região dorsal. Hipocampo, região ventral do hipocampo. Hipotálamo. Hipotálamo, na verdade, isso aqui já é encéfalo. Céfalo não. Céfalo não, Céfalo é o todo. Não, é prosencéfalo e... Epincéfalo e helicoencéfalo. Não, porque o biencéfalo e o telencéfalo se juntam e formam o prosencéfalo. Enfim, o hipocampo não é, esqueci. O hipotálamo, a região do hipotálamo, a região da amígdala, que é a continuação do hipocampo, e ele percebeu a grande quantidade, tá vendo? E esse sistema límbico, ele está ligado a reações de ansiedade, está toda ligada à questão do medo. E na verdade, o sistema límbico, na verdade, é um grande buraco negro É verdade. Uma vez, um professor, meu orientador de aula para mim, ele mesmo falou assim, eu não sei, fala no sistema límbico. A gente não sabe, sistema límbico, ponto. Falava assim, ele falou isso, ele falava isso para mim, até hoje ele fala assim, não sei, sistema límbico. Então o que ele percebeu? Isso, com outros trabalhos, na verdade, ou mesmo uma teoria que ele tem, e eles observaram, que parece que essas regiões que ele vai, tem um tropismo, ele tem algum tipo de substância, o próprio toxoplasma, que ele vai para essas regiões. E ele só afeta, e ele só consegue, eu não sei se é por algum... Ele não fala isso no artigo, ele apenas... na verdade ele fala assim, mas um pouco, sei lá, um pouco de contexto também que eu tenho, que ele acredita-se também que pode ser, nessa ligação entre os neurônios, ele afeta algo mínimo, e ele fala isso, que é por tropismo. Ele já aponta isso. Ele aponta isso, tropismo. Né? Ele já... Você falou o que é? Eu não falo. Na verdade, assim, o que é tropismo? Tropismo, eu não sei, na verdade, a origem da palavra tropismo, você explicar o que é, mais ou menos. A botânica do século XIX. Fototropismo. Então, quimiotropismo, exatamente. É algo químico ou luminoso, no caso do mitropismo, que é algo que atrai esse protozoário para aquela região. Pode ser por quimiotropismo, pode ser, no caso, por... Acho que só quimiotropismo. Na minha opção, só quimiotropismo, porque o resto que eu desconheço, eu acho que não seja. Mas ele colocou como tropismo, que pode ser N coisas, tipos de atração que ele tem para essas regiões. Que é outra coisa interessante, né? Que ele já dá os resultados e ele mesmo já vem como hipótese do que pode ser e, de certa forma, ele já está direcionando as próximas pesquisas relacionadas a isso, a descobrir o tropismo do toxoplasma. Que tipo de tropismo possa ser? Atração, algo que leva ele naquele lugar. Ponto. Como se comentar? Tem algumas coisas. O aspecto científico é muito bom.
Não, é que a gente vai começar agora a preparar o texto, a gente vai começar a reunião. Então, tem... Começou lá? Ô, meu professor, está muito ansioso. Eu estou assim só dando algumas sugestões. Não, Você tem. pode continuar, né? Não, eu já... Antecipando que exatamente então é telepatia, né? É. Tem algumas outras coisas relacionadas, quando a gente estava tentando imaginar o que veio antes como premissas para sugerir esse teste, né? Tem várias coisas relacionadas a, por exemplo, era que eu estava me referindo no começo, sobre as duas... Ele fala disso tudo explicitamente no artigo. Por um lado, você tem que o sistema nervoso de um ser vivo determina o seu comportamento. Por outro lado, você tem que o comportamento do parasita é muito específico. Se você pegar só a primeira coisa da influência do sistema nervoso no comportamento do animal, um toxoplasma que afeta uma região do cérebro afetaria tudo aquilo, como eu já disse. Do outro lado, quando você pressupõe que o toxoplasma só afeta o que é estritamente necessário para a sua sobrevivência, continuação da história, para a sua reprodução, né? Ele deveria ter um aspecto bem específico. Um prevê uma grande gama de atuação do toxoplasma, outro uma pequena. O teste é justamente para isso, para ver para qual das coisas ele vem. E como ele tende ao evolucionismo, porque a influência do toxoplasma é, pelos testes, comprovadamente específica, ela também já sugere melhorias ou algum tipo de depuração da teoria neurológica, da relação entre o sistema nervoso e o que cada parte do cérebro faz, se você for manter essas coisas, né? Nesse sentido de direcionar as pesquisas futuras. Uma coisa que me pareceu muito importante quando a gente estava vendo o que precisava ser pressuposto para que se fizesse esse teste, foi a última frase desse artigo, desse Support for Manipulation. É sobre eles comprovaram matematicamente, com a ajuda da teoria dos jogos, né, teoria dos jogos evolutivos e tal, que com o modelo matemático eles provaram que um toxoplasma que afetasse o seu hospedeiro exclusivamente no comportamento específico, ele sairia melhor, ele reproduziria mais do que algum que afetasse amplamente Então você tem essa comprovação de certa forma matemática e com o modelo, que é parte da hipótese que comprova ou que explica melhor o comportamento. Essas proposições. Ok. Entrando no segundo capítulo do Nagel, a gente, na verdade, ontem, na verdade, discutindo sobre o texto, nós achamos, na verdade, tudo aí, né? Você tem a dedução, você consegue ter a parte dedutiva, como você também tem noções probabilísticas, que na verdade eu coloco como exemplo, igual mesmo aquele exemplo da quem matou quem lá na grande... Por que ele matou certo alguém na história? Eu não lembro, não lembro o nome das pessoas. Mas porque você está ligado a um comportamento. E eu acho... O que na verdade é o T-Student? É para você colocar... Na verdade, o que é? Você vai colocar tudo na curva gaussiana. Essa curva da gaussiana é a normalização. Melhor contextualizar melhor. Ela está falando das coisas... do método matemático do experimento mesmo. É de certa forma da questão da individualidade de cada rato. Cada rato, exatamente. Você tem desvios na curva que você vai tentar fazer o quê? Uma normalização. Você não tem o mesmo comportamento, não é válido. Às vezes o que foi injetado, sei lá, você tem 15 ratos infectados. Só que desse 15, às vezes algum protozoário ele não tenha sido efetivo a sua lesão ou a sua influência naquela região do prosencéfalo. Então você tem desvios
nessa estatística. Porque a gente presumiu que isso poderia entra nessa parte de explicações probabilísticas, né? Você agrupa tudo no mesmo lugar e normaliza. Você faz isso uma verdade. Esse método matemático seria uma forma de contornar o que seria o que o Naga chamaria de razão probabilística, né? Que seria essa parte de essa indeterminação causal. Mesmo assim, prende o Baldry no meio da variação de cada rato individual. É mais ou menos para isso que serve, né? Toda essa normalização. Toda essa normalização. Exatamente. Você quer colocar suas coisas que você propôs? Não sei o que mais falar. Assim, tem uma outra parte aqui da discussão, que é justamente sobre a interpretação dos testes, né? Essa parte específica. É uma discussão no sentido de, tá bom, o toxoplasma afeta o comportamento dos ratos, mas você ainda pode inventar várias explicações de por que o protozoário afetou o comportamento dos ratos. E ele põe 3 hipóteses e ele vai argumentativamente matar 2 delas para que sobre só a da manipulação comportamental. Ele refuta ele mesmo, né? Então, a primeira é que essas mudanças comportamentais sejam o que vai sobrar, né? Sejam específicas à aversão inata aos feromonos do gato, ou pode ser que esses defeitos apenas reflitam um comprometimento geral do sistema nervoso, ou mais ainda eles podem simplesmente significar sintomas menos importantes de uma doença maior que o toxoplasma causasse. Todas as 3 seriam possíveis, mas ele argumenta, achei que o argumento mais importante está aqui, que se ele fosse simplesmente um side effect, né, um efeito... um efeito... Não é um efeito que não fosse importante na... Sim, um efeito secundário. Se fosse só um efeito secundário, ele não teria desenvolvido essa... Não é simplesmente o caso do toxoplasma tendo aversão aos gatos, mas eles desenvolvem uma atração. Se fosse simplesmente se isso não fosse, de certa forma, e aí essa explicação teleológica, a intenção do toxoplasma que o gato fosse comido por ratos, ele não desenvolveria uma atração pelo gato. Seria simplesmente uma anulação de um comportamento que se daria. Não consegui ser claro, né? Eu quero dúvida. Por que eles têm uma atração e não só para aplicar? São os gráficos também, a análise dos números mesmo. Isso é mais dos gráficos que eu vou apresentar. É que quando você pega não, na questão da arena lá, se os infectados evitam do mesmo jeito que você determinou que o grupo de controle evita a urina do gato, o grupo infectado, na maior parte, proporcionalmente ficou perto da urina do gato, chegou perto. Ele não tem aversão. Então não é simplesmente que não deixou de ter aversão, ele passou a se atrair. Ele passou. Se fosse só uma aversão, você poderia falar que é um side effect de uma outra coisa, de uma outra doença do toxoplasma. Mas postulado que o toxoplasma quer fazer com que o rato chegue perto da urina do rato, você tem isso é basicamente o argumento mais forte. Mas não pode ser só evolutiva a questão? Porque vamos dizer assim... Mas a explicação termina sendo evolutiva. Porque assim, a grande questão é o seguinte, qualquer na verdade, o parasita mais evolutivo, mais evoluído e melhor? É aquele que não mata seu hospedeiro e consegue continuar a sua reprodução. Na verdade, foi o que o toxoplasma fez. Ele tem ele tem 2 reproduções, a sexuada e a sexuada. No caso não, desculpa. Ele não tem a sexuada, mas ele tem hospedeiros intermediários. Mas ele precisa continuar a sua reprodução. Então o que ele faz? Ele não pode fazer com que aquele organismo que ele está seja morto. Então, ou seja, ele precisa que seja morto
Sim, desculpa, não seja morto por qualquer um, e sim por aquele específico, que é aquele que ele consegue se manter vivo. O que eu entendi é que, por exemplo, vamos dizer, lá atrás, numa cadeia evolutiva, aqueles toxoplasmas que foram para o cérebro e não foram para outras regiões, tiveram mais sucesso e se reproduziram. Eles não têm nenhuma causa teleológica de... Não, claro, mas você explica, como você vai explicar em termos evolutivos, você fala que é como se o toxoplasma fosse, claro, essa é uma forma de... É o problema que o pessoal estava expondo, né? Se você acha que o toxoplasma queria, de fato, fazer isso, você está errando. Mas você pode pensar o fato. Tem que se adaptar. Então isso seria teleológico, pensar que tem que se adaptar. Exatamente, e a prova matemática do modelo que dá, inclusive, que se a afetação for muito específica, ela é ainda mais bem sucedida do que se ela for abrangente. Mas eu acho que tem uma questão do toxoplasma aí nesse exemplo, ele é altamente um sucesso completo. Ele chegou assim, ao nível de desenvolvimento de conseguir até chegar lá. Agora, se você for pensar também, muitos não devem ter tido sucesso, né? Muitas outras espécies e outras coisas e tal. E eu acho que isso é mais difícil você perceber o que não teve sucesso e ver que talvez não tenha adaptação, não haja Mas aí isso está fora do escopo. Não, está fora do escopo aí, só mas concordo. Uma vez o professor da medicina comentou que parece que o toxoplasma é o parasita mais bem adaptado, considerando os usuários, o misto, os maiores sucessos. Ele dá um comportamento dos bebês, para se pelo menos no top 5. Acho que ele sacana É engraçado que em humanos não se percebe porque na verdade eu acredito que não tem ambiente para isso. Ele só afeta imunossuprimidos. E ele passa via placenta. Por isso que grávidas têm problemas e as crianças nascem com retardo mental ou mesmo com hidrocefalia. Isso, a cefalia. Estava pensando, eu falei contrário de hidrocefalia. Cefalia. A não existe nenhum caso da pessoa aí com leão. Eles não conseguem continuar. Vou pegar aquela mulher e fazer teste. Mais ou menos isso. Bom, nós vamos abrir para a discussão mais ampla, né? A gente pode nos comentários aqui e começar as perguntas. Esse seminário é uma coisa muito positiva. Vocês realmente leram, se inscreveram no texto, tentaram entender, colocar as questões, levantar, certo? Não foi feito como um trabalho escolar, simplesmente para cumprir a tabela, mas como uma coisa na qual vocês quiseram conhecer o conteúdo da coisa. Vocês já tinham uma motivação prévia, né? Mas isso podia não contar, né? Você poderia simplesmente falar uma exposição padronizada. E também vocês conseguiram, de uma maneira mais ou menos, assim, uma média, né, explicar para o pessoal que não tem o conhecimento técnico o que está acontecendo no texto. Isso é importantíssimo, né? Tecnicamente a gente explica para as pessoas da área, mas quando você explicar para pessoas que não são da área, também precisa de um certo talento para fazer isso, né? Agora, vocês podem perceber que o problema do seminário foi também o descompasso da parte científica com a parte filosófica. Olha, na parte de análise, vocês falaram então, assim, mais um comentário final do seminário, né? Relacionou mais ou menos a questão da probabilidade, a redução, e você fez uma menção assim à teleologia. Então, o seminário bem equilibrado seria e a probabilística. Não, mas assim, bem equilibrado, se quiserem falar pelo menos o desenvolvimento tão detalhado da parte de filosofia quanto da parte científica. Esses são os valores, certo?
No normal teve o desbalanço na exposição, agora teve o desbalanço e nenhum na relação de filosofia e ciência. Aqui, toparam com problemas filosóficos muito interessantes nesse artigo, mas não deu para pegar o Nagel ali e usar como uma lupa para olhar esses problemas filosóficos. Tá? Então, nós vamos ter que fazer isso agora, né? E aí nós vamos ter que discutir melhor a parte filosófica do texto. E nas próximas apresentações, então, por favor, façam bem esse livro, né? Lembrando que o curso chama-se Filosofia da Biologia, e, portanto, não é nem de biologia nem de filosofia, certo? É uma coisa que tem que equilibrar as duas coisas, tá? Muito bem, então eu vou começar de trás para frente. Eu vou fazer uma série de observações que vocês, por favor, me interrompam na medida em que aparecer algo a ser discutido. Por mais curiosa que seja a ideia de que o leão poderia ou não comer a pessoa, né, que está africano, se eu tivesse que fazer uma hipótese evolutiva sobre a origem da infecção nos humanos, eu ia me remeter ao princípio da evolução, onde o homem não estava no topo da cadeia alimentar, onde ele estava mais embaixo, interagia ecologicamente com grandes perigos. Né? Então seria mais um mamífero sendo ingerido por felino, tal como o gato ingere o rato. Né? Então o que significa isso? Pensar evolutivamente é sair das nossas condições atuais de evolução contemporânea, né? Ampliar o escopo das nossas hipóteses. O que você falou é que esses casos aqui levantados são aqueles que mostram que aquele título está comprovado. Aquela afirmação, uma conclusão para a qual se apresentou uma explicação. Mas e os casos onde isso não aconteceu? Né? E os casos onde falhou a relação que está sendo estabelecida? Isso é uma pergunta filosófica interessante. Até o que faz com que uma explicação seja mais bem sustentada nos fatos e na ciência? Os casos que confirmam a conclusão ou os casos que negam a conclusão? Sabe? Se eu verifico que numa outra amostragem não há um efeito significativo, uma diferença na estatística teve, e, portanto, a média obtida no controle e a média obtida na população infectada, se você faz um teste, você não tem diferença significativa nas médias, vai dizer que não posso afirmar que há uma diferença no comportamento. Né? Então, esse fato, esse resultado, o que eu faço com eles depois de ter obtido uma série de resultados positivos? Dá para entender o problema? Então, esse é um problema que na ciência se dá um privilégio, já falei sobre isso, para as confirmações e muito menos para as refutações. Certo? Nesse caso, então, vocês viram que todo o experimento foi montado no sentido de obter uma confirmação para uma explicação do determinado ponto. Então, nesse caso é só uma confirmação, porque eu acredito que nesse caso o que eles pensavam, ele apenas testou e ele só comprovou o que eles estavam pensando. Porque, na verdade, foi isso que meu orientador me disse. Na verdade, foi que ele estava até comentando comigo que, na verdade, ele conhece os caras e, na verdade, o que eles pegaram? Eles apenas fizeram experimento daquilo que eles não tentaram comprovar o que era, eles estavam querendo provar o que era. São eles, isso é a regra. Essa é a regra, então, isso não vai. E, portanto, isso tem uma coisa muito importante para se pensar em termos da interpretação filosófica da ciência e da prática da ciência. Quanto é que começa o trabalho científico mesmo? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo são convicções e ideias que os cientistas têm. Não é a natureza. A pesquisa começa usando o pensamento e não a observação, e não a medição. Medidas, trabalho de campo, de laboratório, etc., sem as hipóteses, sem a escolha dos modelos explicativos. Aí eu tenho 3 modelos explicativos e eu quero fazer um teste para verificar qual dos 3 modelos se adapta melhor. Mas eu já posso ter
uma série de intuições, palpites, etc., sobre qual dos três modelos existe uma maior facilidade na confirmação. E aí, então, existe esse trabalho, vou dizer de uma maneira muito geral, existe um trabalho racional na ciência, que quanto mais bem feito, mais organizado, mais lógico e mais consciente ele for, mais interessante é o resultado da pesquisa científica. Portanto, esse curso aqui, essa parte de filosofia da ciência, é para dar um toque a todos de que o trabalho científico ele é feito de pensamento, muito mais do que de laboratório. O laboratório sem interrogação, sem pensamento, ele é fato. Mas me parece que, às vezes, inverte um pouco o valor dessas coisas, né? Parece que eu tenho que começar a saber técnica. E que, se eu domino bem a técnica, eu vou ter as ideias. E aí, uma técnica que eu estou falando não é só como regular o microscópio. Técnica significa qualquer tipo de conhecimento prático, seja de laboratório, mesmo conhecimento mais ou menos teórico dos textos. Né? A investigação científica, esse artigo mostra bem, o resultado interessante, as conclusões que eu peguei, a contribuição, e qual é a revista que está explicando isso? É uma revista importante, né? Então, é uma revista para a parasitologia, né? Nesse caso, existe aí um trabalho racional intelectual que organiza a pesquisa. Certo? Eu vou mostrar depois, no outro exemplo, uma situação ainda mais forte do que essa. É claro esse ponto? Então, leve bem a sério isso. Né? Se formar cientista não é apenas se acumular conhecimento técnico, mas é começar a ter problemas intelectuais, começar a ter questões. E o que vale para a ciência, vale para a filosofia, quando a gente se refere à história da filosofia. Certo? A quantidade de informação histórica dos sistemas, dos autores, certo? Em algum momento você tem que começar a lançar hipóteses representativas. Seja sobre os autores, seja até ideias filosóficas mais gerais. E aí você pensando, você elaborando as questões. Certo? Primeiro problema filosófico. A palavra patogênese existe? Patogenia? Patogenia é a explicação da gênese de uma moléstia, de uma doença. Como é que se dá a infestação, a incubação, como é que se dá os efeitos sobre os tecidos, etc. E como fecha o ciclo para infectar o próximo. Então, aquele ciclo, se fosse ilustrado, aquele ciclo que você mostrou, né? Foi aqui que você não. Esse ciclo aí, ele é o ciclo da toxoplasmose, né? E para que eu fechasse o ciclo inteiro, aí eu tenho que imaginar, né, o caso específico aqui, um pouco específica da patogenia, é a ação, o tropismo, o que quer que seja, do toxoplasma a determinadas regiões do cérebro. O quão específico isso é? Isso daria um refinamento para esse ciclo, no qual você iria dizer com mais clareza para que parte do cérebro a coisa vai, o que acontece depois. Eu tenho aí um caso clássico de explicação genética. O nome já diz, patogenia, a gênese ou a genética. Não a genética no sentido material, mas os vários eventos que acontecem ao longo do tempo para chegar ao estágio final, que é a pessoa com a doença, e o estágio inicial, que é aqui você pode pegar qualquer parte do ciclo. Você pode começar ali, o rato comeu o gato, certo? Não, ao contrário. O contrário, o gato comeu o rato, né? E aí tem os vários passos. O que a pesquisa científica genética fez? Presta assim, né, todo esse trabalho. Começou a fazer um processo de seleção de quais eram os enunciados relevantes e quais os que não eram relevantes causalmente para explicar a doença. Pode ser que enunciados a respeito do funcionamento do sistema límbico inteiro não sejam relevantes. Certo? A investigação mais experimental vai mostrar
não só entrar, não é entrar fundo na parte material, é entrar fundo na parte da explicação. Quando eu digo assim, olha, o efeito do toxoplasma nesse processo aí é uma parte tal do sistema límbico e não no resto, o que estou fazendo? Estou eliminando um monte de enunciados da explicação, que eles não têm efeito causal. Eles eram uma coisa que mascarava a explicação detalhada da coisa. Para entender isso, eu tenho que deixar, quando eu digo assim, o gato foi ingerido, o rato foi ingerido pelo gato, certo? Para que essa ingestão acontecesse, o rato teve o seu sistema nervoso alterado. Aí vem, a alteração do sistema nervoso foi causada por determinadas toxinas no inseto. Bom, quais toxinas, qual parte do encéfalo, onde, etc. Eu vou tirando um monte de afirmações sobre o encéfalo que não são relevantes. Eu estou refinando a genética da doença, a gênese da patologia. E, portanto, explicações em parasitologia, como boa parte é o estabelecimento preciso dos ciclos das doenças, ela deve ter a explicação genética como uma explicação talvez central. Isso é uma coisa que poderia ser dita em função de nada. Mas ela não tem. Eu não entendi realmente porque genética não seria na questão de fatos, uma parte, digamos, uma história, da onde que você caminhou isso? Eu acho que eu estou pensando posso tentar? Tá. Porque eu acho que a minha interpretação da interpretação genética era acho que o ciclo não poderia entrar nele, porque a genética me parece aberta. Se é um ciclo, estaria mais para uma explicação funcional, que ao invés de estar espacialmente espalhada, estaria temporalmente espalhada. Da mesma forma, porque todos têm uma função no ciclo, e o ciclo se repete. Nesse sentido, ele forma uma coisa fechada. Nesse sentido, cada coisa tem uma função no ciclo que se repete temporalmente. Eu estou traduzindo o ciclo como se fosse um grande organismo, onde cada parte do ciclo tem a realização de uma função. Eu preciso estabelecer qual é a função toda do sistema. E eu digo, cada um dos eventos separados, eles têm a finalidade da função dele, e aí eu diria qual é a função. Aqui, no caso, a função é para que a espécie toxoplasma se reproduza. Certo? Todas as razões de ser de cada um, eu posso reduzir a uma função. É a função de todos os seres vivos que é se reproduzir e se manter. Eu posso ter a perpetuação da espécie, aí uma explicação funcional. Mas agora você pega o ciclo e você pega na ponta dele e faz uma lista. E aí você coloca os parasitologistas, o pessoal, como é que a gente começa a escrever o processo de uma doença? Qual é o primeiro passo? Sintomas. Sintomas? Sim. Você sabe primeiro a doença é o sintoma. Se a pessoa Não, é para fazer o diagnóstico, né? Então, assim, aqui, qual seria o primeiro? Isso aí é o ciclo. Então, qualquer lugar pode ser qualquer lugar. Mas se nós abríssemos, né, qual seria o primeiro ponto? O nascimento de parasitas. Bom, certo? A multiplicação dos parasitas. E o que acontece então com aqueles parasitas? Vai depender, né? Se ele se multiplica, ele tem que estar no subidez definitivo. Não, e se ele multiplica, não. Ele vai se multiplicar. A reprodução sexuada dele é reprodução sexuada do parasita. Isso, multiplicar ele vai se multiplicar. Isso, reprodução sexuada do parasita. Se dá no rato. Não, no gato. O gato vai perder o definitivo. O que acontece com os animais, com os protozoários que nascem? Eles. Eles são eliminados. Os ciclos. São eliminados nas fezes. Depois das fezes, eles vão ingeridos por eles são animais. ingeridos por outros animais. Isso daqui
deve ser uma coisa um pouco diferente. O rato não está envolvido ali, né? Mas não tem problema. Mas ele colocou... Vocês entenderam? Abrindo isso, eu tenho uma posição inicial, que é reprodução sexual do parasita. E qual é a condição final? Eu posso colocar a pessoa com toxoplasma. A pessoa com toxoplasmose. Eu posso estar interessado na doença das pessoas, não dos animais. Então eu posso contar uma historinha, passo por passo, e eu posso dizer que todas as vezes que um parasito se reproduzir sexualmente em um determinado sistema X, que é o gato, eu vou ter uma sequência mais ou menos padronizada por uma lei genética de desenvolvimento que vai me conduzir até a doença. No meio do caminho tem 1 milhão de coisas que podem acontecer. Tem uma bifurcação ali que pode levar a infecção humana ou não. Certo? Aí, né, a história é contingencial. Mas, tirando de lá suas contingências, eu posso dizer que tem uma explicação genética, não é funcional. Não existe a doença. Hã? Não existe a doença. A doença ela só se tem quando você está grávida, você na sua gravidez. Eu tenho AIDS. É a única, mesmo os animais, ele é tão evoluído que você não vai ter uma patologia. Por isso que eu estou falando para o senhor, no final da pergunta, porque você não tem essa doença. Não existe a doença. Se não tem doença, tem que Não, mas quero dizer o seguinte, você ter uma patologia é uma coisa diferente de você ter o protozoário. Esse protozoário ele é tão evoluído, que ele só foi evoluído, para você falar desse jeito, evoluído, que ele não vai te causar males. Então você não vai desenvolver a doença. Você não vai ter a patogenia. Quem tem a patogenia? Para você ter a patogenia... Quem é que tem a patogenia no ciclo da toxoplasmose? Quem é que fica doente de toxoplasmose? Ou imunodeprimidos, que é muito raro. No caso, né? É uma doença que tem raras pessoas doentes. É estranho, né? Raramente as pessoas que ficam. É uma doença sujeita. O que eu estou colocando para isso, mas esses são detalhes. Não, é isso que eu estou dizendo, é que não tem o fim dessa história, que o senhor colocou como patogenia, na historinha. Essa pergunta, por que trouxe essa patogenia, é muito difícil, porque ela não... Então tem outro, mas tem outro resultado final que não é patogênico. O grande resultado final nessa questão é do toxoplasma, foi o que você falou, é esse ciclo. Ele ser, novamente, ele voltar para o gato. Desde que você precisou de um processo de coevolução. E isso é genético. Isso é uma explicação genética. A coevolução, sim. Todos os processos de coevolução. A coevolução, sim. Mas nós vamos colocar essa uma explicação histórica no nível evolutivo, né? Mas eu posso dar explicação histórica no nível ontogenético, né? Que é a evolução da doença em cada indivíduo, as condições fisiológicas, posso dizer, as ecológicas atuais, que leva desde a reprodução, passa para a infestação, da infestação acontece isso, aquilo outro, e aí depois, quando vai ter o próximo, aí chega de volta no hospedeiro, vai reproduzir de novo. Aí fecha o ciclo. Mas eu posso, então, abrir o ciclo e falar, olha, o final do processo, então, é a reinfestação, certo? Ou é alguma coisa assim, não importa. O processo é lógico da explicação genética, né? Aí depois você joga em cima dos fatos, tá? Eu chamei sua atenção para isso. Porque aquela diferença do rei e coitado, aquilo é um fato que ele não tem ciclo. Certo? É um fato realmente linear. Não vai acontecer de novo de nascer um rei e coitado. É uma história bem linear. No caso dos eventos biológicos, há ciclos. Né? E o fato de existirem ciclos, as explicações genéticas, elas perdem, de fato, elas perdem um pouco do seu caráter histórico, porque elas vão sempre se repetir. Alguém levantou a mão ali atrás? Não, eu acho que pela explicação que eu entendi. Eu ia perguntar porque realmente tem uma preocupação muito grande no senso comum de falar, pode ficar mais que eles façam preocupação com as moscas, então cuidado com a preocupação com as moscas, mas então, na verdade, não tem ameaça para o ser humano. Só se você tiver nessa casa.
Na verdade, assim, se você pegar a população e for fazer um exame imunológico, Quase todos têm toxoplasma. toda a população Tem tem, toxoplasma. já entra em contato com o antígeno, todo mundo já teve um animal de estimação, alguma coisa, então você está imune, porque se você é imunocompetente, o seu organismo nunca vai desenvolver nenhum problema. Porque o problema da gestante, se por acaso a mulher, você for fazer o exame, e ela não tiver tido contato com o toxoplasma, aí está uma questão de risco para você falar. Ou você tem contato antes de engravidar, ou você, durante a gestação, você vai ter que manter não ter contato nenhum com o animal por conta disso. A pessoa não tem, entendeu? Não vai ter problema. Se você adquiriu antes, se você tem contações, não tem problema. É só no momento da gestação. Que é o momento que o bebê só tem GG. Então mas a mãe só passa em GG. Ela só passa um tipo de anticorpo pro bebê. Como tem outra doença que é problemática, né? Ai, não escutei, desculpa. Ele falou que um dos argumentos das pessoas de exterminar os pombos por causa de causa. Sim, mas pombo é outra coisa. O pombo é parocicocicose. Paracicococicose. Não, mas eu paracicococicose. Eu estudei isso. Paracicocicose. Tem mais, não tem mais doença. Mas assim, ó, Mas é fungo isso. eu tenho um motivo bastante assim, me preocupo bastante com ele, que é o envolvimento com a discussão epistemológica. Certo? Esse exemplo. E agora eu vou chamar a atenção de novo para esse envolvimento. Olha, está aqui, sabe, escancarado de que a noção de manipulação é altamente teleológica. Inclusive, eu diria que tem uma linguagem intencional envolvida. O toxoplasma manipula o rato a seu favor. Aqui cabe uma crítica, né? Uma crítica assim, não fala mal do artigo que ele está sendo estimulado. Não é nada disso. É uma crítica lógica. Em que medida o uso da expressão manipulação comportamental, que inclusive é uma hipótese geral que se usa em parapsicologia, a hipótese da manipulação comportamental, em que medida essa expressão, ela utiliza a explicação teleológica de uma maneira científica e, portanto, que não faz apelo a agentes conscientes, que é o problema da explicação teleológica, e que também ela não envolve na questão das causas futuras agindo no presente. Essa segunda questão não é tão importante assim, mas perceber que esse é um conceito que evoca os problemas da explicação teleológica. Certo? Então você tem uma observação que ela é a observação desses problemas. Você diz assim, a gente fala manipulação é uma maneira de falar. Não estou dizendo que o parasita vai lá e manipula, certo? Bom, será que não? Será que eu realmente estou falando, né? Eu não estou explicitamente dizendo que o protozoário manipula o gato como uma pessoa manipula outra para atingir os seus objetivos, mas eu posso estar pensando em manipulação do mesmo jeito que uma pessoa e não estou me dando conta disso. Como é que eu sei se eu estou pensando da mesma maneira? Eu tenho que analisar todas as proposições que eu derivo dessa teoria. Eu posso verificar até que ponto está permeado de termos teleológicos antropomórficos ao longo de toda a explicação. Eu posso verificar até que ponto que eu não escolho aquelas explicações que estão mais próximas de uma expectativa que diz que o toxoplasma ali tem uma ação teleológica com finalidade, etc, etc. Isso não é evidente, certo? O uso cotidiano, corrente das explicações funcionais e teleológicas nas ciências teológicas, esse uso frequente, não pode ser justificado como uma simples maneira de falar. Já existe muito investigação refinada que mostra que a lógica da explicação, na lógica da explicação está envolvido muito mais do que apenas
Uma maneira de falar, né, seria assim, um resumo mais simplificado do que você ficar falando, uma explicação que não é desse tipo. Precisa investigar os casos, mas só chamando a atenção que a gente não dá para resolver o problema assim rapidamente. E qual é a maneira logicamente mais direta de você saber, né, se de fato você está usando a linguagem teleológica ou não, e se você, estando usando, se você consegue evitar o problema do antropomorfismo. Né? Primeiro, você tem que ser capaz de traduzir o termo manipulação por um termo físico-químico causal. Certo? Às vezes não dá para traduzir. Então, se não der para traduzir, você tem que dizer, bom, mas é uma questão de tempo, a gente vai traduzir. Ou você pode dizer, não, se eu trocar o termo manipulação para outra coisa, eu já não vou entender o termo. Porque eu tenho que preservar alguma coisa de teleológico no processo. Isso não é só uma maneira de falar, é uma maneira de conceber o fenômeno. De conceber o processo como sendo intrinsecamente teleológico. Certo? Segunda coisa, na hora quando eu digo que a manipulação ela é teleológica mesmo, mas não é no sentido de um agente consciente, aí sim eu tenho que tentar encontrar a manipulação, ela evoca muito comportamento humano. É uma manipulação psicológica. Será que não tem um termo teleológico que eu possa trocar, que seja ainda teleológico, mas não utilize essas coisas que colocam entre aspas, manipulação, certo? Essas aspas, às vezes elas não bastam. Você põe a aspa e o sentido continua sendo o de manipulação. Esse é um problema, então, desse texto aqui. Se não fosse as referências teleológicas, vocês iriam explicar e ninguém entender nada. Porque a força explicativa dos termos teleológicos ela é fundamental para tornar o texto racional. Então não é só uma maneira de falar. Eu diria que aqui, isso aqui é um texto que sem explicação genética e teleológica, o fenômeno não pode ser compreendido. Então não é só uma maneira de dizer, é mais do que isso. Agora, não é só teleológico, né? Tem outras. Aí teria que achei o probabilístico mais evidente. Sim, todas as explicações genéticas são probabilísticas. Então, uma linguagem matemática você consegue resolver tudo. Isso não quer dizer a mesma coisa. Não, mas é na questão do texto estudante, quer dizer, naquela de interpretação de gráficos, você consegue falar muita coisa. É que nós não vimos os tipos probabilísticos, né, para fazer a comparação. O fato de existir enunciados estatísticos não é condição suficiente para que a explicação seja probabilística, sim. E é isso que precisa ver, né, no caso dessas afirmações estatísticas. E olha, sem ser probabilístico, só no caso das demonstrações matemáticas. Certo? O cientista falou no começo, os cientistas crescentemente estão céticos no sentido de encontrar leis que não sejam estatísticas, que sejam leis absolutamente universais. Depois do Kant, parece que não se teve muita esperança de encontrar de novo os a priori ali sintéticos. Aquilo que é natural, né? Mas não tem exceção. Tá? Bom, então, eu chamei a atenção para essas duas possibilidades de examinar qual é o papel da explicação teleológica e genética, a ponto de exemplos, né, da explicação teleológica e genética nesse artigo. Pode falar, bom, então. Eu lembro que no primeiro semestre, agora que eu entendi, agora que o senhor explicou, uma aula no primeiro semestre que o senhor encontra, então eu estava estudando Aristóteles, né, que ele dizia justamente como que não se fugia ainda hoje da explicação teleológica. Ele trouxe o texto de biologia, não lembro sobre o que é, e leu e explicou como está presente esses elementos do Aristóteles, que da explicação que o Aristóteles usava hoje e tal. Mas a pergunta que eu queria fazer é assim. Vamos espalhar mais a pergunta. Pode fazer para mim, mas a pergunta para você. Então, o objetivo do artigo e o objetivo científico não é
de dar uma explicação teleológica, é de dar uma explicação, vamos dizer, do porquê causal de algo. Mas ele tem que lançar a mão de uma explicação teleológica para compreender o fenômeno. Ele tem que lançar a mão justamente de um pensamento entre causa e efeito para chegar a uma causa. Deixa eu tentar conceitualizar melhor. Porque eu acho que o artigo, eu acho que você acha que não explica o porquê que o toxoplasma causa o efeito no lugar. Porque ele... Porque ele não explica. Então, mas eu acho Ele expõe os dados. ele expõe os dados e ele chega àquela constatação e a partir daí alguém no futuro pode pegar e tentar explicar isso. E eu acho que para mim parece que a ciência, o artigo não caminha para isso, mas a ciência, o próprio objetivo do artigo com um contexto científico maior seria de, a partir dessas explicações teleológicas do toxoplasma, descobrir qual é a outra causa que faz mudar o comportamento do rato, que é o que me explicou. Eu acho que não é necessariamente pensar só ele não se encerra aí nesse artigo. O artigo ele já contém, parece que potencialmente... Não, ele dá vários, na verdade, conforme ele vai fazendo as discussões no final, ele dá vários temas para novos estudos. Eu acho que está meio confuso o que eu disse, mas Vamos começar da seguinte pergunta. Qual é o objetivo mais, segundo o que nós lemos do Nagel, qual é o objetivo da ciência de uma maneira geral? Explicar, dar uma resposta à pergunta por que de uma série de tipos de coisas, né, temos lá a diversidade dos explicando, certo? E bom, esse é o objetivo. Agora, desse artigo, qual é o objetivo desse artigo? Certo? Se ele está dizendo que promove, né, essa versão específica, eu posso perguntar, mas no sistema geral de pensamento, onde esse conhecimento é importante? Né? Eu posso, mais ou menos, imaginar que o objetivo desse artigo é oferecer uma parte da explicação do porquê que a doença, do porquê o toxoplasma é um parasita também. Então, mostrar que ele tem uma manipulação comportamental do seu hospedeiro é uma maneira de dizer, de explicar por que ele é tão bem adaptado enquanto um parasita. Essa pergunta do porquê ele é tão bem adaptado como parasita é uma explicação que remete à evolução. E, portanto, vai ser uma explicação genética. Mas esse texto aqui não é um texto de explicação evolutiva. Ele é um texto de explicação de parasitologia clássica. Ele vai fazer uma série de investigações, não é tão clássico que envolve comportamento, envolve análise fina do sistema nervoso, tem uma convergência de técnicas e de teorias que é uma coisa, que é uma explicação causal do que acontece no ciclo da doença, ou no ciclo, né, ali do toxoplasma. E ele diz, olha, numa parte do ciclo é importante que aconteça tais eventos para que a eficiência do parasita, da parasitose seja maior. Portanto, estabelecer causa e efeito não é o que dá uma tônica desse artigo aqui, mas é qual é o tipo de relação causa-efeito que está presente. Nesse caso, o tipo de relação causa-efeito nós temos, em princípio, ele é genético, que é uma cadeia de efeitos que me leva a uma cadeia de causas que me leva ao efeito final, ou eu posso deixar de ter uma causa final, ou ideológica, na qual existe a concorrência de um conjunto de causas para produzir o efeito da evolução, da adaptação da espécie, da distribuição da espécie, da reprodução da espécie, etc. Então, o sentido de estudar a epistemologia, os tipos de explicação científica, é para ver, dentro da ciência, a variedade de modelos que comportam, mas em função do quê? Em função do que eu quero saber. Estudar a filosofia da ciência não te ensina o que você quer aprender. Não te dá a ideia do que você precisa conhecer. O que você precisa conhecer é uma coisa que brota em você. Agora, estudar um modelo de explicação científica, as possibilidades de
gerar um interesse que você não sabe muito bem o que você quer explicar. Mais ou menos para memória depois? Então eu tenho mais duas questões aqui, finais, e essa, por favor, né, a ideia que haja uma participação mais ampla dos problemas, etc. Vamos ver se consigo chamar por uma coisa assim mais apaixonante, né? Muita coisa aqui, mas eu vou pegar uma coisa assim para outra mão. Em função do que nós lemos sobre o Nardo, do que nós falamos, comparando com o seminário passado, levando em conta tudo aquilo que nós pensamos aqui, expliquem para mim o que significa, nesse contexto, a palavra inato. Está dizendo aqui o medo inato dos ratos de laboratório ao robô do gato. Certo? O que quer dizer medo inato? Se traduzir de uma linguagem científica precisa, rigorosa, teria que ser o instinto do gato que faz com que ele fuja Do rato, fuja do. Eu acho que ele parte mais para essa questão de medo, do instinto. O medo do rato, Na verdade, é o instinto natural. instinto ou um comportamento inato. O rato nasce com medo de já. inato presente. Instinto. Medo é antropomórfico. Medo antropomórfico? Acho que não. E a versão, né? É uma versão, acho que seja menos antropomórfico. Não tem medo, medo no estado. E para piorar, Teve a versão, agora medo você não tiver. e a ansiedade? Ansiedade é uma coisa fácil de se perceber porque o rato ansioso fica muito irritado. É a descrição da referência da ansiedade. Agitação. Sim, é muito relacionado com a ansiedade, fica muito rápido. Se você faz qualquer coisa que não gosta, você vai ficar muito irritado. E o que é que você observa? A agitação ou a ansiedade? E como é que você faz a passagem da agitação para a ansiedade? Do mesmo jeito que faz a passagem para os outros seres humanos que estão nessa sala. É para comparação com a ansiedade humana. Não sei. Bom, eu estou Medo. Você fica parado. Mas então provavelmente já foi notado um comportamento específico desses ratos, que eles se movimentam bastante quando tem alguma coisa assim, eles consideram como ansiedade. Foi estabelecida uma relação, uma descrição, certo? De um efeito psicológico interno, que é a ansiedade, em termos de agitação motora. Essa agitação motora pode, inclusive, ser quantificada. Você pode fazer uma análise comportamental na qual você mede a frequência. E agora, a aversão. Aqui no texto tem uma tradução não teleológica, não psicológica, não disposicional para a aversão. Inclusive quantitativa. Como é que foi medido o grau de aversão? Como longe fica um lugar e tal. Como longe fica alguém. Mas não é a medida não foi só como longe. Quantos ficam mais longe? Quantos por área? A medida da área de distribuição, da posição do raio dentro de uma circunferência é a medida quantitativa da aversão, e aí tem um problema, né, com a diferença entre aversão e não atração. Né? Eu vejo que o rato está indo, ele está se movendo estatisticamente mais dentro da posição do lugar onde tem urina de rato ou louca. Isso é muito interessante. Se o rato está fugindo ou mais ou menos da urina, ou se ele está sendo atraído mais ou menos pela urina, essa medida da área não permite decidir. Quando foi feita a hipótese, né, essa foi uma hipótese a respeito de dois estados psíquicos internos. É como se
você tivesse que, eu estou vendo um comportamento, eu não sei decidir se aquele comportamento é atração na direção de algo ou afastamento na direção de alguma coisa. Isso é uma coisa que eles usaram no coelho do lado, não deixaram o lado Não era um livro que era. Se, por exemplo, todos os lados, É pela especificidade da... São novas circunstâncias experimentais que poderiam ser testadas. A versão aurina, simplesmente, é mais abrangente que a versão aurina de gato. Por isso você põe outra urina para ver a especificidade do... Está disposto. E podia pôr, seria interessantíssimo colocar o urina de leão, certo? Ficar dentro, né? A sistemática, porque é felino, né? É porque o experimento não tem objetivo. Porque ele não leu. O experimento não tem objetivo evolutivo. Isso daqui, falar com você outra vez, mas isso é pesquisa médica, ou biomédica, né? Isso aqui é pesquisa biomédica. Eu acho que isso daqui está sendo desenvolvido pelo psicológico também. Mas eu acho que o financiamento foi porque eu estou certo? Isso tem uma questão de saúde pública bastante envolvida. Bom, essa era a penúltima pergunta. E a última pergunta é a seguinte. Eu me entendo aqui. A diferença que vocês estabeleceram, isso se aplica à pesquisa de filosofia, ciência, o que quer que seja. A diferença entre utilizar, eu vou usar a linguagem epistemológica, utilizar premissas oriundas da literatura e utilizar premissas oriundas da experimentação e do trabalho observacional no estabelecimento de conclusões. Qual é a diferença de uma e de outra? Vocês levantaram o leve da questão e eu estou agora colocando a pergunta de uma maneira mais radical. Tem 1, 2, 12 e 17, isso se refere aos artigos, né, que estão lá no final citados da literatura. Só que aqueles gráficos são resultados obtidos que não vieram da literatura, certo? Mas eu posso usar o gráfico que está lá na revista, publicado no outro artigo, que é o gráfico. E aqui eu fiz o gráfico, depois que eu fiz o gráfico, eu utilizo o gráfico. Qual é a diferença do gráfico que eu construí e do gráfico ou da tabela de que seja que tem da literatura? Não sei, você tem... Traduzindo filosoficamente, qual é a diferença das ideias que eu extraí do texto do autor de época, que portanto é dado da literatura, e as ideias que eu extraí da minha reflexão pessoal presente, que não veio da literatura? Eu acho que não tem muita diferença. Eu acho que você não há nenhuma diferença. Eu acho que não tem legitimidade. Legitimação. Qual das duas fontes de dados, qual que é a mais legítima, da bibliografia ou a do experimento? Eu faço que alguém foi avaliado por uma outra pesquisa, por seus pais, e esse cara tem algum conhecimento, então a pessoa tende a agregar uma outra pesquisa. Então, nesse caso aqui, nós podemos entender que esses artigos citados, eles são totalmente de uma autoridade plena na área. Eles são de revistas importantes, etc, etc. Tá. Pois é, mas aí que está, o valor da pesquisa, vamos usar esse termo, o valor agregado à pesquisa oriunda da bibliografia comparado com o valor agregado das minhas observações experimentos, qual a diferença desses valores? Você não está provando. Essa é a pergunta. Mas aí você não está provando se você usar um outro gráfico. Eu só provo quando Você está fazendo, você está provando. me mostre isso. Então, o que é uma prova? Vocês estão usando a prova, né? A palavra prova, comprovação e prova. O que é uma comprovação e prova diante dos modelos de explicação científica que nós temos? O que é uma comprovação? A comprovação aí, a relação matemática que ele fez, o gráfico que ele fez entre os parâmetros, a comparação. É a dedução necessária das Não precisa falar de dedução necessária. A comprovação, que parece uma coisa assim, muito especial da ciência, nada mais é do que a explicação.
É a explicação científica. Aqui, agora foi jóia porque eu estou batendo de frente com hábitos mentais. Qual é a conclusão? Não é você. Não, mas é porque não é legal. Qual é o título desse artigo aqui? O título desse artigo é uma afirmação de caráter geral, certo? De que há mudanças de comportamento que o toxoplasma induz, que é altamente específica essa versão. Não é isso? Esse daqui não é o dado científico. Isso aqui não é a contribuição desse artigo para a ciência. Não é isso. Essa contribuição está bem comprovada? Com palavras, não. O que ele dizia, a palavra dele não vale de nada. A palavra, se ele escrevesse só A isso... palavra dele não vale de nada. Não, eu concordo com você. A palavra dele não vale de nada. Precisa mais do que a palavra. O que é que precisa mais? Os resultados. Os resultados que ele obteve. Desde que a consequência dele seja necessária dos resultados. O resultado que ele obteve é a contribuição científica ou as conclusões que se obtém a partir dos resultados é que são a contribuição científica. Isso, a conclusão. A conclusão dele é uma contribuição Eu científica. posso passar um ano no laboratório medindo um monte de coisa, fazendo gráfico de tabela, fazendo média de fio padrão. Não se conclui nada. Uma quantidade de coisas. Isso é contribuição para ciência? Não. É. Pode ser uma precisão. Não concluiu nada. Sabe, em termos lógicos, sabe o que isso significa? Todos esses dados se traduzem em proposições. Só que essas proposições não estão articuladas para obter uma explicação. E a explicação é o que vocês estão chamando de comprovação. Portanto, a comprovação é uma ideia, ou uma lei, ou um comportamento, ou uma coisa geral, e que eu vou me dedicar experimentalmente e usando a literatura para obter uma explicação científica. Certo? E o problema aqui, o problema que eu coloquei é um problema difícil. Até que ponto eu utilizar os dados que eu produzi no laboratório, comparativamente com os dados que outro produziu, faz uma diferença capital para a validade da explicação. A minha afirmação é que não faz. O que faz é uma outra coisa, certo? Mas não faz. Em termos de explicação, proposição é proposição, não importa o que eu usei. De repente, os seus experimentos são muito mal feitos, eles valem muito menos do que os resultados que eles fazem um artigo infinitamente mais bem elaborado. Não é porque você pegou do laboratório que isso tem uma aura da verdade, que você vai diretamente na natureza. Esse é o hábito. E esse é um hábito muito difundido. Ele é tão difundido que se você não tiver a parte prática no seu trabalho científico, mestrado, doutorado em ciência, você não tem nada de científico. Certo? A famosa parte prática é a condição necessária, não é suficiente, é necessária para que confira cientificidade ao seu trabalho, à sua pesquisa, etc. Ela pergunta, que novos dados você trouxe para a ciência? Quais são os novos dados? Olha, a ciência não interessa dado nenhum. A ciência quer explicações. A ciência quer comprovação de leis, etc. Novos dados, olha, em 2 meses eu apresento uma quantidade de novos dados que nunca mediu, certo? Sozinho isso não quer dizer nada. Quer dizer, na pesquisa científica se dá um valor muito maior para a coleta de dados, e a interpretação é quase como se fosse aquela coisa que você faz no final, né? Que rapidinho você interpreta os dados. Porque o que importa mesmo é aquela maçaroca de gráficos e coisas, e dados e tabelas, etc. Isso me lembrou... Pensem bem nisso, e é a mesma coisa que na filosofia. Porque na filosofia o problema mais grave é que não são dados obtidos no laboratório. Bom, agora vou dizer uma coisa no qual a experimentação de laboratório é crucial. É crucial quando você, ao invés de
fazer um projeto onde você mais ou menos pega um negócio para estudar, junto umas coisas, né? Você já parte do problema no qual os dados que a ciência ofereceu até então deixam lacunas. E é nessas lacunas específicas que são necessários novos dados. Já perceberam? E esses dados têm que ser obtidos experimentalmente. Aí sim, a sua pesquisa, ela tem um resultado científico de valor, eu não diria maior, mas ela tem uma contribuição original. Isso ainda assim é complicado. Ela é original no sentido de que você tem uma certa... Você pode até certo ponto dizer, olha, você pode vasculhar na literatura, você não vai achar medidas já feitas, ou experimentos já feitos, que possam explicar essa parte do processo que está faltando. Então vejam, até você planejar um protocolo experimental, você tem que ter um conhecimento da bibliografia, você tem que ter uma segurança do problema que você vai estudar muito grande. Isso é uma coisa que a gente não aprende de uma hora para outra. Certo? Existe um processo de formação da pessoa, no qual ela vai ficando cada vez dominando mais. É a mesma coisa que estudar um autor. Você não vai ficar a descrever qual é a interpretação original. Na filosofia nem existe isso. Mas você vai reunindo o conhecimento. Esse conhecimento ele é teórico do problema que você tem ali, e você vai apontando então quais são os experimentos mais cruciais, quais são as coisas que vão ter uma consequência científica cada vez mais profunda. Então eu tenho assim dois tipos de carreira científica para seguir. Uma na qual eu amadureço problemas, no qual eu vou tomando cada vez mais consciência de problemas científicos que um determinado domínio de conhecimento possui. E na outra eu vou ser um colaborador com dados que outras pessoas vão usar na hora de criar esses grandes problemas. Você pode ter um técnico, certo? De pessoas que têm uma carreira, mas eu posso ser a vida inteira. Essa vida inteira. E isso pode dar uma carreira científica confortável. Você pode ser um pesquisador respeitado, etc. Há um espaço para isso. Eu estou mostrando aqui que quando a gente pensa para a lógica e para a epistemologia, a gente vislumbra um outro tipo de relação com a ciência, que é um tipo, na minha opinião, de muitos autores, que é o verdadeiro sentido da investigação científica. É propor e responder questões de natureza científica, intelectual, proposição e solução de problemas que tenham uma relevância científica grande. E relevância não quer dizer aplicação tecnológica, pode ser isso. Mas, às vezes, a aplicação tecnológica não tem nada a ver com a natureza interna do problema científico. O problema científico, ele é o motor para a aplicação tecnológica. Nós vimos isso no começo, né? O problema conceitual é o motor para a aplicação tecnológica. Se a gente inverte essa relação, a aplicação tecnológica fica sendo motivo para a investigação teórica, a gente começa a abrir vários buracos, né? A gente dissolve a nossa compreensão mais organizada dos problemas. Certo? Podem discordar bastante do que eu falo. Seria interessante que discordasse, porque isso é uma perspectiva de visão, né? Mas eu acho que só numa aula como essa que vocês vão ver uma coisa desse tipo. Concorda? E também, na filosofia também, de certa maneira, né? A história da filosofia é uma forma de conhecimento que, sabe, não tem muito momento no qual você vai mudar, né? Você vai começar a pensar sozinho, né? Sabe, essa perspectiva às vezes pode não acontecer, né? Ela demora demais para acontecer. Cientificamente, tem que pensar sozinho, sabe? Tem que ter um problema, né? Porque, sabe, se não tem um problema, o negócio começa a ficar chato. Meu, o negócio começa a encher o saco, porque você não vê que aquilo tem algum envolvimento seu, né? Não tem o problema é qual que você gostaria de saber. Os dados não são coisas que te chamaram a atenção. No começo, você não pode querer que as coisas estejam prontinhas para o seu prazer. Né? Eu não gosto de Descartes, então vou estudar Leibniz. Né?
Aí tem uma pessoa que né, você pode desenvolver um trabalho sobre Descartes. Descartes eu acho chato, mas isso não é nada filosófico. Mas com o tempo você pode encontrar suas razões para se envolver mais com a filosofia de Leibniz do que com a de Descartes. Suas razões. No caso da investigação também. Para você estudar jato, toxoplasma, bactéria, etc., você não pode não ter nenhuma preferência. Né? Mas com o tempo você pode ter uma razão de por que estudar bactéria para você é mais importante do que estudar gato. E etc, etc. Claro que eu vou falar mais sobre esse sermão do pai, mas eu vou falar de coisas que não tem fundamentação para falar essas coisas. Tá? Bom, eu sacrifiquei o nosso seminário, mas isso já estava previsto como só uma coisa genética, né? Não é tudo previsível, às vezes o que eu previ sai fora, certo? Então, porque vamos logo assim que entrar na sala de aula na próxima semana, nós vamos ler as perguntas que vocês colocaram. Vocês respondem. O seminário por essas perguntas. Mas você pulou um seminário, eu estou fazendo um seminário tipo B, certo? Então, embora sejam os dois seminários, eu vou chamar de seminário esse aqui e de questões o outro. Vamos ver todas as questões, tá? Resposta de todas as questões. E mais uma vez, e o Guilherme para a semana que vem. Isso, o Guilherme para a semana que vem, tem o seminário do Guilherme, e aí nós vamos, junto com o seminário, vamos entender aquele texto a fundo, tá? Se vocês tiverem mais um minuto. Aqui só tem. Agora onde é que está o teu? Você tirou o meu pendrive, não, né? Não tem. Quem vai fazer o arquivo do chave vai você, né? Então eu quero mostrar para todo mundo, mas para você. Olha, por acaso, né? Isso que eu falei para vocês, de uma maneira geral, por acaso eu dei uma palestra no ITA. E eu falei dessa questão, e o pessoal já bem avançado na tecnologia, no ITA, né? Negócio pesado, as pessoas estavam assim meio sem saber o que estavam fazendo, certo? Então não é, o curso às vezes não é a diferença, a própria estrutura mais geral, né, da tecnociência. Então, veja uma coisa aqui. Quem é que conhece essa expressão biofilmes? Biofilmes bactérias, bacteriologia, se juntam e formam um grande biofilme, né? Causa problema na indústria, mais sério na saúde, né? Biofilme, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, isso aqui é um biofilme, certo? As bactérias, elas produzem uma espécie de mucilagem, formam grandes aglomerados, né? E esses aglomerados têm um comportamento que, segundo a pesquisa desse tipo aqui, olha, The Sociobiology of Biofilms, né? Tenta mostrar, e já tem muito resultado nessa direção, mostrando que elas têm um comportamento como se fosse um pluricelular. Esses biofilmes têm um comportamento coletivo. Veja, é um pluricelular de organismo procariótico. Coisa muito estranha, né? Como o que a gente aprende na escola de biologia, isso está tudo por fora, porque existe comportamento colonial, e aí, sabe, fica aquela coisa mais do que o colonial, tem uma certa unidade, né? Mas, olha aqui, tem inclusive um ciclo biológico, né? Ele tem até uma estrutura por onde passa o ar, correntes de água, um negócio bem sofisticado.
E esse artigo aqui, na verdade não é esse aqui. Bom, isso aqui eu queria mostrar dos biofilmes, mas o que é que isso tem a ver com o seminário da Chape? Tem a ver o seguinte. Onde é que está o segundo plenário aqui? Esse aqui. Então, esse artigo eu deixei lá no Xerox, não sei se você já pegou? Não, o artigo está lá, quem quiser, ó, tem esse link aqui, que o artigo está lá, né? Esse artigo aí, se vocês não discutirem, né, no texto da Chapman, podem escolher outro, mas esse é um artigo que, por acaso, eu encontrei, e olha só o nome, traduzam aí o título do artigo. As bactérias são pequenas, mas não são estúpidas, né? Olha, cognição, engenharia genética natural e sociobacteriologia. Esse autor aqui, ele trabalha naquela fotografia ali, é desse Gordon Center for Integrative Science, da Universidade de Chicago, e é um centro interdisciplinar. Pelo título, né, pelo nome, parece que é para integrar várias ciências, né? Ciências integrativas, mas não é. É só para biologia molecular. E é uma coisa assim de respeito. Né? E esse autor aqui, ele é um dos já mais ou menos fundadores desse centro, e ele está afirmando duas coisas. Primeiro, que o comportamento desses biofilmes envolve uma cognição. Portanto, nós temos aí, isso é um artigo científico, nós temos aí um uso de cognição semelhante àquele uso de ansiedade, de comportamento que normalmente é atribuído a um sujeito consciente, etc. Não para, a gente fala, né, existe cognição dos mamíferos, o golfinho inteligente, mas agora são as bactérias, né, o sentido que isso possui. Mas, mais ainda importante é que ele afirma que as bactérias, elas têm uma engenharia genética natural. Quer dizer isso? Quer dizer que, dependendo das condições do ambiente, as bactérias têm um sistema, e é um sistema que não é um sistema genético. Ele é um sistema citoplasmático. Ou ele é um sistema celular, que ele induz transformações no genoma. Ele faz com que ocorram determinadas mutações, e essas mutações é que produzem os tipos celulares que vão integrar o biofilme. E aí ele tem, então, um comportamento diferente comparativamente àquelas outras bactérias que não passaram por esse efeito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a genética não é o começo de tudo. Aqui, o primeiro passo, ele é um passo ambiental, fisiológico, ecológico, mas ele tem um efeito, isso acontece sempre, né, a adaptação fisiológica, mas aqui tem um efeito sobre o genoma, e portanto isso vai ser dado para as próximas gerações. Numa linguagem antiga, isso era marquismo. Caracteres adquiridos que são transferidos para o genoma e que depois serão transferidos para as próximas populações. O que a Chapman está dizendo é que a engenharia genética é um processo não natural em função do tipo de interferência que os humanos têm sobre o material genético. Seria muito interessante mostrar que a engenharia genética já existia antes dos humanos. Né? Ou, em que medida dizer isso tem algum efeito argumentativo. Quando o pessoal fala que a clonagem é uma coisa horrorosa, todo biólogo sabe que clonagem é um termo que se usa comumente em biologia e que existe reprodução clonal em bactérias e as bactérias que produzem clones
muito antes de existir qualquer outro tipo de organismo na face da Terra. A produção de clone é um negócio, sim, corriqueiro. Mas a clonagem humana, feita por biotecnologia artificial, ela se reveste então de questões éticas. Né? Então, a interação entre uma interpretação naturalizada da engenharia genética, comparativamente a uma aplicação, uma interpretação ética do problema da engenharia genética artificial, eu acho que dá uma bagunça interessante aí para vocês brincarem a respeito disso, certo? E agora, né, a palavra engenharia natural para mim é uma contradição. Engenharia natural. Para mim, a única maneira da engenharia ser natural é no criacionismo. Certo? Quando o mundo inteiro, tudo que existe é fruto do engenheiro. Design inteligente, né? Uma coisa desse tipo. Agora, quando eu digo que na natureza existem processos de engenharia, eu estou misturando os registros, já está até antecipando uma coisa. Não é engenharia, é processo natural. Não tem. Então, a palavra engenharia, já vou até adiantar, a engenharia é uma coisa profundamente teleológica e com objetivos humanos conscientes. Certo? Eu faço um produto, um artefato, é produto de uma deliberação consciente. Engenharia natural tem alguma coisa estranha. É isso. Elisa, esse tipo de linguagem talvez não seja mais uma preocupação de vender o produto ali que o cientista está produzindo, uma questão de marca. Boa. Então, é mais... Será quando o cientista fala que as bactérias pensam, ele está querendo fazer publicidade? É mais ou menos a pergunta. Cognição bacteriana é um nome que um bacteriologista vai falar que isso é uma bobagem do tamanho do mundo, né? Bom, só que vocês, né, a pesquisa, se fosse uma bobagem, de duas uma. Ou se financia muito dinheiro para fazer bobagem, ou então não é tão bobagem assim. Certo? Eu não sei, eu precisaria analisar caso a caso, né? Porque quando eu falo assim, as bactérias pensam, isso parece título de uma revista de divulgação científica, feita por um jornalista. Veja, numa revista, né? Ou no editorial da Science, certo? De repente, né? Ou então você, imagine na sua terra, você manda um projeto, aplicações, né? Modificação comportamental, cognitiva e agentes infecciosos. Né? Então, aprendizado, né? Modificar a inteligência das bactérias na infecção, promover um tratamento cognitivo, né? Tratamento cognitivo em bactérias. Terapia cognitiva, mais bacana, muita criatividade, olha só, assim, deu uma tarefa de aprendizado. Essa é uma coisa que a sua pergunta é muito oportuna. Né? Papel da publicidade, né? Que papel cognitivo? Qual é a legitimidade epistemológica do uso dessas expressões que podem traduzir algo que tem interesse humano muito grande, mas não tenha nenhuma relação com os fenômenos naturais? Olha, não é só isso, né? As bactérias têm um aparelho sensorial. Aparelho sensorial tem uma extensiva colaboração multicelular das moléculas de DNA. Né? Então, as moléculas de DNA, elas estão ali, tem um comportamento social lá, né? Não é só a bactéria, né? Isso já é surpreendente, mas é a socioquímica, né? A sociobioquímica. Olha, estas séries notáveis de observação requerem que nós revisemos as nossas ideias básicas a respeito da informação biológica, do processo de informação e de reconhecimento biológico
não estou lendo daqui, né? Mesmo das menores células, que elas são, as menores células são seres sencientes. Você sabe o que quer dizer um ser senciente? Né? É um ser capaz de ter sensação, mas não é só sensação no sentido bioquímico. Né? Sensação de bactéria era no sentido quimiotrópico. Aqui é no sentido sensorial de percepção, como uma percepção do sistema nervoso, alguma coisa assim. E a quimiotropia não é... Sabe, quimiotropia não explica comportamento social das moléculas individuais. Percebe, o meu curso é de filosofia da ciência, eu trabalho com filosofia, história, etc. Mas quando a gente tem uma certa perspectiva, de um único artigo que passa às vezes na frente, mas eu também estou sempre vasculhando, né? Aí você identifica uma coisa que, por mais estranha que possa parecer, ela tem um poder heurístico, né? Por a gente a pensar, muito interessante. Esse artigo pode ter, mesmo que seja propaganda, ele é instigante, né? E aí, se vocês verem ali o artigo, ele é bem fundamentado empiricamente, não é só um... A curiosidade inicial, né? Essa pessoa, né? O que ele está falando? E depois, se é uma coisa interessante, pode até ser válido, né? Atrair a atenção. Agora, depende, né? Atrair para quê? Para estimular as pessoas a estudarem, tudo bem. Mas para enganar os empresários, para enganar, né? Os empresários tudo bem. Enganar a população. A gente tem que, né? Tapear os caras para eles darem dinheiro para mim. Mas é simbólico, né? Não é físico, né? Então é um sistema já químico simbólico. Mas tudo isso não tem a pouco. Sociobacteriologia e microbiosemiose. Tem um livro da Edgar Morin, que chama Livro da Coleção Médico, que acho que é o livro 2, que é da natureza, e ele abre um capítulo, é a vida da vida. Eu lembro muito vagamente, porque eu não estava na graduação, mas ele comenta o fato de um grupo de bactérias, de uma espécie, e quando elas estão numa situação de escassez, elas se agrupam a ponto de algumas partes que no corpo, que não dá para saber se é um indivíduo ou o que é, a ponto deles desenvolverem especializações de funções. Olha, você sabe, tudo começou isso daqui quando eu fui numa conferência e uma pessoa da filosofia que estava fazendo um trabalho sobre indivíduos biológicos, ele tomou essas questões aqui, não era só isso aqui, tem outras coisas também envolvidas. E como ele era da filosofia, ele falou que as bactérias capturam presas. A bactéria não é predadora, é parasita. Eles falam, bactéria não captura presa. Captura só a bactéria que eu nunca ouvi falar. Né? Não pode ser que uma mega captura presa, protozoário, captura bactéria. Quando a bactéria é capturada, aí, olha, o pessoal usa esse termo, não sei se está correto ou não, aí eu fui lá e ele usa mesmo, né? Bactérias, e aí então existem especializações dentro da colônia para que existe o crescimento, né, da colônia, do organismo, para poder englobar. Ali não estava muito claro se era outros micro-organismos, se era bactérias certamente, mas e também resíduos certamente, a especialização funcional, tecido bacteriano, vai mostrando que as categorias elas organizam uma parte do conhecimento. Né?
Mas nada impede que se estabeleçam outras relações entre as categorias que sejam mais adequadas para examinar um fenômeno. Então a gente fala assim, né, bactéria semiótica. Isso pode ser feito só para você mostrar uma visão genética, sofisticada, mas você pode talvez ter a necessidade de fazer a convergência de categorias, sociologia, bacteriologia, semiótica e bactéria, como isso não tem nada a ver, e que há uma necessidade de criar um conceito novo. Esse artigo ali, está escrito lá que ele é um ensaio em filosofia da microbiologia. Isso causa estranheza, mas para mim não tem nenhum problema, porque a filosofia da microbiologia é uma parte da filosofia da biologia. A filosofia da biologia é uma disciplina absolutamente tranquila. E agora eu até vi que algumas coisas da pesquisa que eu estou fazendo que poderiam ser categorizadas como filosofia da microbiologia, agora eu nunca tinha pensado. Às vezes alguém dá é importante que às vezes alguém dá um nome para uma coisa que você via uma unidade, né? Mas você nunca tinha ousado a batizar aquilo. Muito bom. Terminou, eu só queria falar com você uma coisinha rapidamente da biologia. Todo mundo, se for com a peça? Não, é sobre o negócio da biologia.